Olá, meus queridos, como estão? Esse é o vídeo de comentários a respeito da atividade da semana passada. Essa semana, como vocês sabem, né, eu tive um probleminha com a internet na minha casa e por isso nós remarcamos nossa aula para quinta-feira. Eu já solicito desde já que providenciem o livro didático, que ainda não foi buscar na escola, já vou ir buscar. Vamos lá, então, à atividade. Primeira, nós temos a seguinte pergunta, né? Segundo o eu poético, o que é autogestão? E aí a resposta a essa questão, ela é bem simples, vocês localizam tranquilamente no texto. Portanto, uma localização de informação explícita, né? Vocês conseguem ver a resposta aqui, né? Olha a palavra autogestão e aí ele já faz a colocação aqui embaixo, né? Para quem não sabe o que é isso, eu quero aqui explicar. Auto quer dizer o quê? Dono, com direito de mandar, né? E a outra questão, que se chama de gestão, quer dizer administrar. Então, autogestão significa algo que o próprio dono administra, né? Você ser dono de algo e você mesmo administrar. A questão número 2, que é uma solicitação, né? Eu peço para vocês fazerem uma pesquisa. E aí a primeira pesquisa que eu solicito é que vocês busquem identificar, busquem entender quem foi Fulgêncio Manuel da Silva. E também busquem entender a definição de lutas sociais. Vou falar um pouquinho já sobre lutas sociais, porque é um conceito mais genérico, né? E vocês vão entender mais rápido. Eu vou dizer de uma forma que vocês consigam captar bem fácil, bem rápido. Luta é no sentido conotativo da palavra. Não é luta de brigar, se estapear, não. Luta é a busca. É você não desistir de algo que você quer. Tá? Então, esse luta aqui, quando fala em luta social, é a não desistência, a busca incessante. E essa luta social é quando essa busca é uma busca por algo que é de interesse da sociedade. Tá? Então, as lutas sociais, elas são a busca incansável por algo que é de interesse da sociedade. E Fulgêncio Manuel da Silva fez isso com maestria. Ele foi líder de lutas sociais. Fulgêncio, ele representou muito na nossa vida. Se nós hoje temos a nossa própria casa, se nós temos o nosso projeto Fulgêncio, nós devemos muito a esse líder, Fulgêncio Manuel da Silva. Vamos entender um pouquinho da história. Aqui eu trouxe algumas fotos. Essa primeira é uma foto ilustrativa, tá, gente? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Essa primeira foto aqui, ela não é exatamente a usina, tá? É só para ilustrar. Essa é uma foto real, mas vamos entender. Na década de 70, a Chesf começou a desenvolver um projeto de produção de energia elétrica. Para isso, foi projetada a usina hidrelétrica, que hoje é a usina hidrelétrica Luiz Gonzaga. Tá? Só que aí para a produção dessa usina, para a construção dessa usina, muita água seria represada, né? Porque como a energia ela é produzida com a força das águas, teria que haver a construção dessa barragem. E a barragem, ela contém a água, né? O nome próprio já diz, né? Ela barra a evacuação da água. Tá? Então, esse paredão que a gente chama de barragem faz com que as águas se acumulem até esse espaço onde está a barragem. E aí, com essa água barrada, muitas cidades da região seriam alagadas. E aí, algumas dessas cidades são essas aqui: Rodelas, Xorroxó, Petrolândia, Itacuruba, Belém do São Francisco, Floresta, entre outras. Eu coloquei Belém de São Francisco e Floresta em negrito, porque essas são as cidades onde nossos pais, nossos avós residiam. A maioria deles na zona rural, na região ribeirinha, bem próxima ao rio. E aí, essa cidade, essas roças principalmente, né, que a maioria dos nossos pais
trabalhavam já na roça, nas roças, a maioria dessas terras seriam inundadas. Sendo essas terras inundadas por causa da barragem, o que seria de nossos pais, o que seria de nossos avós, o que seria de nós? Nós iríamos morrer afogados? Nós teríamos que mudar as nossas vidas de repente por conta dessa barragem? E aí foi onde começou essa luta. E Fulgêncio Manuel era um desses líderes, foi um dos que levantou a bandeira de que nós precisávamos ser reassentados. Por que reassentados? Porque nós já estávamos assentados lá onde estávamos. Nós tínhamos o nosso lugar, nossa vida, nossa casa, nossa terra. E aí a CHESF, né, os responsáveis pela construção da barragem, é que iria nos tirar a nossa morada. Então nós precisávamos ser reassentados em algum lugar. E aí essa luta ganhou força, né, muitos se juntaram a essa luta, outros líderes, outras pessoas que tomaram a frente dessa luta também são conhecidas nossas, como é o caso de seu Deusdedit, da Agrovila 30, acredito que vocês conhecem, seu Deusdedit, ele era um desses líderes. Me recordo agora de seu Zé Preá que é residente, não sei se ele ainda vive, mas ele é ou era residente no projeto Brígida. Tem outros nomes também. Tá? Então, essa luta foi uma luta bastante árdua, foi muito difícil conseguir o reassentamento, mas nós conseguimos, né? Principalmente por conta desse homem aí. Tá? Esse homem era um negociador nato, era um representante do povo. Houve uma grande manifestação, enquanto a usina estava sendo construída, quase concluída, os projetos, que no caso nosso antigamente era Caraíbas, né? Projeto Caraíbas. O nosso projeto estava praticamente sem nada construído, além de outros projetos também, né? Porque era muita gente que precisava ser reassentada. E por isso foram criados vários projetos. Inclusive tem projeto que até hoje não foi concluído, né? Mas, voltando para a questão dessa cobrança, dessa manifestação que aconteceu, né? Como a usina estava sendo construída a todo vapor e a construção das casas dos reassentados estava praticamente parada, então houve essa manifestação. Um grande número de pessoas, dessas pessoas que seriam atingidos por essa barragem, ocuparam a construção da barragem de Itaparica, da barragem, né, da usina Luiz Gonzaga. E as obras foram paralisadas e só a partir daí é que houve, né, a negociação e uma certa aceleração na construção dos projetos. Tá? E foi a partir dessas lutas, lideradas principalmente por Fulgêncio Manuel da Silva. Você não pode esquecer o nome desse homem, porque ele representa muito da nossa história. É graças a ele e a outros também, como é o caso do seu Deusdedit, que é um morador do nosso projeto, morador da Agrovila 30, que a gente pode até conviver e sabemos pouco, né? Nós sabemos pouco sobre essa história. Não fosse eles, não fosse muito dos nossos pais, dos nossos avós que ocuparam essa usina lá no início dos anos 80, não me recordo agora direitinho, finalzinho dos anos 70 e início dos anos 80. Mas se isso não tivesse acontecido, a gente não sabe onde estaríamos agora. Tá? Então, essa é só um pouquinho, né? Bem resumido, um pouco da nossa história. E eu espero que vocês se sintam curiosos para conversar com os pais de vocês, com os avós de vocês, com as pessoas mais velhas, porque elas quem sabem mais, elas entendem mais e precisam repassar essa história de geração em geração. A gente não pode deixar a nossa história morrer. Tá? Então, quando alguém agora perguntar para vocês quem foi Fulgêncio Manuel da Silva, pode falar que ele é um dos principais responsáveis por termos casa, terra, por o projeto Fulgêncio existir. E, aliás, né, após a morte de Fulgêncio, né, foi dada essa linda homenagem a ele, de alterarmos o nome do projeto, que até então era Projeto Caraíbas, e passou a ser chamado de Projeto Fulgêncio. Tá? Sintam-se curiosos, pesquisem mais. A pesquisa vai acontecer principalmente através de conversa, viu, gente? Porque como se trata de uma história de um lugar mais simples, né, que é o nosso lugar, nós somos pessoas mais humildes, mais simples, mais da zona rural,
A gente praticamente não encontra nada na internet. Mas quem sabe alguns de vocês serão os primeiros estudiosos a preparar materiais para quem sabe começar a postar a nossa história nas redes, começar a divulgar a nossa história. Tá certo, meus queridos? O objetivo principal dessa atividade era que vocês fizessem essa reflexão, tá? Que vocês tivessem essa curiosidade mesmo, que vocês passassem a entender um pouquinho mais sobre a nossa história. Esse link que está embaixo da imagem de Fulgêncio é um link que tem uma reportagem sobre as cidades que foram inundadas, né? Porque depois que a usina começou a funcionar, muitas cidades sumiram, tiveram que ser construídas novas cidades, tá? Assistam o vídeo. Compreender a história vai nos ajudar a entender o contexto histórico. Vocês se recordam, né? Que o conteúdo da nossa aula era entender justamente o contexto histórico, contexto social e contexto cultural das produções literárias. Então, quando a gente entende a história, a gente vai entendendo também o contexto social e cultural. E aí a gente vai ter mais facilidade de perceber os objetivos, as mensagens transmitidas nesses textos literários produzidos nessa época. Em especial, né, as produções de Fulgêncio, a gente vai entender com mais facilidade conhecendo esse contexto. Porque além desse grande líder, ele também foi um poeta. Ele escrevia, inclusive, alguns cordéis, que se vocês tiverem curiosidade de buscar, talvez vocês encontrem algumas produções dele. E aí, à medida que vocês forem lendo, vocês vão percebendo essa luta, luta social, isso aí já encaixa a questão do contexto social. Vocês vão perceber a luta árdua que ele teve, essa vontade de representar o povo, essa vontade de ter o povo respeitado, né, o seu povo, tudo isso era percebido na sua obra. Tá ok? Muito obrigada pela atenção de todos vocês, forte abraço e até quinta-feira na nossa aula, sexta-feira na nossa tertúlia. Cheiro!